paz do Senhor, meus irmãos. Estejamos em pé. Seu filho amado, a perdoar, pra me salvar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Toda a igreja cantando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está. A igreja cantando bem forte, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Eu saúdo a todos na paz do Senhor e vos convido a abrir vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 42 até o 47, só para os irmãos terem uma ideia de como era a igreja primitiva, né? E são princípios que foram deixados que nós nunca devemos deixar de lado, né? E eu vou ler essa leitura porque hoje é o culto dos grupos familiares. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Nós vamos orar nesta hora, dando abertura ao nosso culto. E se você chegou aqui com uma necessidade, com uma dificuldade, já comece a expor diante do Senhor, porque Deus opera um milagre na sua vida nesta noite. Pode ser a qualquer momento deste culto, pode ser já no início do culto. E se você conhece alguém que está sofrendo, alguém que está doente, alguém que está com problema, interceda-o diante de Deus, porque a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo, e a igreja jamais pode esquecer disso. Então nós vamos orar nesta oportunidade. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Deus, por esse dia, por essa noite, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez em tua casa, em tua presença, para celebrarmos o teu nome, para te adorar na beleza de tua santidade, para oferecer, meu Deus, as nossas vidas em sacrifício de louvor e adoração a ti. Venha receber o culto de cada um dos teus filhos, Pai, como um perfume bem cheiroso perante tuas narinas, que enquanto te louvamos e te adoramos, que o Senhor estenda tuas mãos para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para renovar o teu povo, Senhor. Repreenda todo o mal, Pai, da vida dos teus filhos, Pai. Toda tristeza, toda angústia, e tudo aquilo que se coloca como barreira, que nos impede de te adorar com liberdade, lança por terra nesta noite, Pai. Que possamos ter liberdade para entrar nos teus átrios com alegria e singeleza de coração, com a certeza de que o Senhor nos recebe e com a certeza de que o Senhor nos atende nesta noite, Pai. Usa os teus filhos que vão estar na direção do culto, usa o teu filho que vai ministrar a palavra, que o nosso coração esteja bem atento acerca de tudo aquilo que o Senhor vai falar nesta noite, e que possamos, Pai, estar disposto a aceitar e viver os teus preceitos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero convidar aqui o irmão Fabiano para estar na direção dos trabalhos. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos reunidos hoje em o nome de Jesus. E quando a gente se reúne em nome dele, ele se faz presente, porque foi isso que ele nos prometeu. E onde ele se faz presente, alguma coisa acontece. Hoje é um dia de sábado, talvez estamos em poucos, porque muitos departamentos estão cooperando em outras congregações, mas aprove Deus nós estarmos juntos aqui, adorando o nome do Senhor. Eu e os irmãos que fazem parte dos grupos familiares, que saímos pelas casas e falamos do amor de Deus. Casas de pessoas não crentes, casas de pessoas crentes, casas de pessoas que às vezes estão acamadas, às vezes irmãos que participam com a gente no culto, mas muitas vezes por alguns motivos da vida estão tristes. Você chega lá com uma palavra, você canta um hino, a pessoa se alegra, e quando vê no próximo culto, lá está ela junto e alegre. A gente vê o trabalhar de Deus através da gente. Porque em Marcos 16 ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a toda criatura. E no final do versículo diz que ele ia cooperando com aqueles que anunciavam a palavra, com sinais, maravilhas, curas. E é isso que muitas vezes temos visto no nosso meio. Eu não lembro de nenhuma casa que nós tenhamos entrado e que não esteja feito diferença. A gente sempre faz uma ata de reunião e marca, né, as casas que a gente vai e conceitua ali o que foi, o que aconteceu. E esse tempo atrás é normal, a gente parece que nada acontece e se entristecer. E de repente eu peguei aquele caderno já de 2 anos atrás e comecei a ver e comecei a ler de
cada casa que a gente tinha ido, que a gente tinha entrado, e ver o que Deus tinha feito, e aquilo começou a alegrar o meu coração. E fica o convite a todos os irmãos que queiram participar, que às quartas-feiras ou outros dias, que venham conversar comigo, ou com o irmão Elias, com o irmão Ricardo, qualquer irmão que estiver na frente. Até mesmo com os pastores, eles vão encaminhar vocês até nós. E sejam muito bem-vindos. Eu queria chamar o irmão Ricardo, que vai cantar os hinos da harpa cristã, junto com o irmão Travasso. O hino 147, é isso? Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado de estar na sua casa e louvar e bendizer o seu santo nome. Nós vamos cantar o hino de número 196, A Flor Gloriosa. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. Desta flor gloriosa que dá vida ao meu pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Perdes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo na terra tirada para brilhar em outro lugar. Pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. O mundo tem muitas coisas que eles tratam e consideram preciosas, mas nós temos o privilégio de ter o nosso precioso Jesus aqui no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Eu confesso, os irmãos também confessam, na vida e na morte, aleluia, Jesus está sempre presente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Precioso pra mim é Jesus,
tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Maravilha. Jesus é precioso? É precioso. E Ele é um bondoso amigo também. Glória a Deus. Vamos cantar o hino número 200 da nossa harpa cristã. O bondoso amigo. Jesus é amigo, meus irmãos. Os amigos daí de fora, às vezes, nos abandonam, nos deixam de lado, faz a gente ficar frustrado e até decepcionado. Mas Jesus não, Ele vai contigo até o fim. Ele é nosso amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Cristo arrancou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o fardo encarou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, todos em vida e no futuro podemos alcançar. Aleluia. Glória a Deus. Teus amigos te desprezam? Conta-lhe isso em oração. Glória a Deus. Ele levanta outros amigos, Ele te consola, te conforta. Jesus nos orienta, aleluia. E o nome dEle é glorificado na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, povo em vida e no futuro nele podemos alcançar. Amém. Eu quero só reforçar aqui, ó, o irmão Fabiano já disse, convidou os irmãos. O grupo familiar, meus irmãos, tem lugar para muita gente, tem lugar para muito crente aqui dentro. Às vezes, a gente não está alheio à espiritualidade de muitos irmãos aqui dentro da casa de Deus. A gente não está alheio a isso. Não estamos. E vemos pessoas com um dom maravilhoso de Deus, né?
com palavras maravilhosas que poderiam e podem ser usadas nas casas onde nós entramos, né? E surtir um efeito muito grande. E eu quero dizer para os irmãos que a alegria que vai invadir o seu coração, a partir do momento que você estiver fazendo esse trabalho para Deus, você vai ver, você vai se alegrar, você vai ter muito mais base para caminhar, para ser um crente, vendo que Deus está te usando e que você é um instrumento nas mãos dele. Que Deus abençoe, o convite está feito, né? Para quem quiser participar, e muito obrigado pela oportunidade. Irmão Ricardo é um guerreiro, sempre a gente está junto, carro, quarta-feira, agora alguns dias a gente não tem feito, ele tem ido junto com o irmão Elias. Nós entramos em várias casas, enfrentamos várias batalhas aí, em muitas casas. Há um texto na Bíblia que já há umas 2 semanas que eu venho lendo e venho estudando e vem me chamando a atenção. Eu, com muitos irmãos, eu fui criado dentro da igreja desde criança, me lembro bem dessa igreja, porque foi aqui mesmo, como era a igreja antiga. Depois passa-se um tempo, a gente começa a ficar um pouco lá fora. A gente nunca esquece daquilo que aprendeu de criança. E Deus também nunca esquece da gente, Ele tem as suas formas de trabalhar e com o braço forte e com o seu amor de trazer a gente. E quando Ele começou a trabalhar na minha vida e trazendo eu de novo para a igreja, eu estava casado, e Ele começou a trazer pessoas perto de mim para trabalhar na minha vida em cada área. Para cada área Ele trouxe uma pessoa específica. E tinha um que ele dizia assim, tu vai pregar a palavra. Eu digo, não, isso não. Ele disse, tu vai pregar, eu vou começar a te ensinar como é que é. E ele começava a trabalhar naquele, ele disse, ó, pega a tua Bíblia lá. E o primeiro versículo que ele abriu, eu disse, olha, abre Salmos número 2, eu vou te mostrar uma coisa. E aquilo gravou no meu coração, ele disse, tu nunca mais vai esquecer dessa palavra. E esses dias ela tem me incomodado de novo, e tem voltado eu olhar para ela e comecei a estudar, e comecei onde é que ela vai? Né? Os estudiosos dizem que ela está inserida ali em Samuel, quando Davi derrota os reis mais perversos, mais poderosos, e quando ele estabelece o tabernáculo, e também vai falar lá em Atos, um pouquinho depois, onde o pastor Nonato pregou. Mas o que eu vou fazer a leitura, eu vou ficar com o último versículo, que diz assim, Salmos, número 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confia. E naquela ocasião ele dizia, está vendo, Fabiano, filho é com letra maiúscula. Davi teve uma revelação aqui. Ele está falando do próprio Jesus. Porque segundo os historiadores, quando ele vence os piores reis, os reis mais poderosos da sua época, e quando os reis ao redor veem que Davi está muito poderoso e ninguém consegue contra ele, começam a mandar os seus embaixadores com presente, querendo fazer alianças. Muitas vezes o inimigo se usa dessas artimanhas
e que devemos cuidar. Às vezes começamos com tanta força, o lado espiritual, se submetemos a Deus, e quando nós se sujeitamos a Deus, o inimigo foge de nós. É isso que está escrito lá. Ele não consegue, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e nada pode contra Ele. E aí começaram a fazer. E Davi agora entra dentro do tabernáculo, e diante da Arca da Aliança, que ele trouxe com muito amor e tremor, porque ele amava ter a presença de Deus. E Deus traz uma revelação para ele. A glória de Deus se manifesta naquele lugar e traz uma revelação. E Deus fala para ele que a sua descendência reinaria, e que ele teria, e o filho seria forte. E ele fala isso aqui: beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve inflamar a sua ira. Quando você beija, você reconhece a autoridade, você reconhece o poder, você sabe que tem alguém que é maior do que você. Mas também nós vemos o beijo de Judas, que com dissimulação chegou perto do mestre, porque ele não queria um rei que fosse para a cruz, um rei misericordioso, mas ele queria um rei que fosse vingativo, um rei que botasse os romanos debaixo do pé. Ele nunca aceitou a misericórdia e o amor, e nunca entendeu o ministério de Jesus, e isso fez ele errar, fez ele usar de dissimulação e vender o mestre. E ele diz aqui: beijai o filho, beijai com amor, beijai sabendo o que você está fazendo, com temor, reconheça a autoridade dele e quem ele é, para que não se ires e pereçais no caminho. Quando a gente olha o caminho, nós vamos ver também o povo de Israel, que ele está no Egito, e Deus agora tira eles com mão forte do Egito, para uma terra prometida, os promete. Mas entre o Egito e a terra de Canaã, haveria um caminho que eles tinham que percorrer. E nesse percurso, se eles obedecessem a Deus e o confiassem de todo o coração, demoraria 40 dias. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A prática deles. Esse mesmo povo de Israel ficou praticamente quase 400 anos dentro do Egito. E era um dever deles manifestar dentro do Egito o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas por causa dos seus maus desejos, das suas inclinações, das guerras entre si, de um não aceitar o outro e dos problemas, das falácias de um querer ser maior, ou de um querer estar, ou da exclusividade, porque eles ficaram no melhor lugar do Egito, na terra de Gósen, na terra que mais produzia, e eles deveriam servir de bênção para aquele povo, e em vez daquele povo agora conhecer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não, e temeram, e agora aquele povo os escraviza. E por eles não ter essa mudança, esse povo fica 40 anos perambulando pelo deserto. E os de 20 anos para cima, o que receberam a promessa, aqueles que saíram lá do Egito, que receberam a promessa, vocês vão entrar em Canaã, eles não entraram. Isso tem me incomodado, porque cada um de nós que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebeu uma promessa. E uma promessa que está lá nas cartas de João. E é essa promessa que ele lhe fez, a vida eterna. E do momento que a gente começou, ao momento de alcançar a um caminho, e como é que nós estamos agindo no meio desse caminho. Há algumas ordenanças e há coisas que devemos fazer, deixar de praticar e começar a praticar. Deixar os maus costumes, deixar a velha vida, deixar o velho mundo, deixar a forma de como agia e agora se transformar em uma nova criatura. Pedir ao Espírito Santo de Deus.
Quando a gente lê em Atos capítulo 4, e aqui eu vou terminar. Atos capítulo 4, verso 22. Não ia... A partir do 19 diz assim, ó, Atos 4 e 19. Depois, se os irmãos quiserem ler em casa o capítulo 4 inteiro, diz assim, ó, respondendo, porém, Pedro e João lhes disse, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivos para castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem operava aquele milagre de saúde, e solto eles, foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, e que dissestes pela boca de Davi teu servo, por que bramam as gentes? E os povos pensam em coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os principais se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o Santo Filho de Jesus, Santo Filho Jesus, que tu ungisse, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Fizeram uma aliança, o povo que conhecia Deus e o povo que não conhecia Deus, o povo pagão, fizeram uma aliança, porque eles tinham algo em comum, eles tinham um desejo em comum, e era destruir o Filho de Deus, porque não queriam se submeter a Ele, para fazer tudo o que a tua mão e o conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se faça sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu o seu lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com toda ousadia a palavra de Deus. Há uma palavra no início aqui, todos unânimes. E é isso que devemos buscar, unanimidade em Cristo. Quando nós temos essa unanimidade em Cristo, quando levantamos as nossas mãos e oramos, o lugar acontece como aconteceu aqui, ele treme. E todos são cheios. E a palavra que sai daqui de dentro, ela traz salvação e cura para aquele que está perdido lá fora, que talvez é o nosso amigo, o nosso colega, o nosso familiar, os nossos pais, que estão perdidos, que muitas vezes não conseguem aderir aqui, porque estamos preocupados com nós mesmos e na nossa individualidade, provocando muitas disputas internas. Então devemos cuidar com o que nós ouvimos e da onde estamos. Beijai o Filho, para que não perecemos pelo caminho. Há uma promessa linda. Paulo diz, talvez quando Davi escreveu isso, ele não tinha noção da grandiosidade. E nós falamos do céu, mas não temos noção da grandiosidade. Porque Paulo disse que nem o coração e nem o ouvido não tem como mensurar. E tudo isso está reservado para mim e para você. E por essa leve e momentânea tribulação, como disse Paulo, por esse caminho que estamos passando, devemos seguir firme no propósito que é de entrar na cidade celestial, não somente nós, mas todas as pessoas com que nós se relacionamos, porque aquele dia vai ser um dia lindo e um dia de festa. E depois daquele dia, nunca mais haverá choro, nem dor, nem traição, nem mentira, nem engano. Haverá paz e justiça. Eu queria chamar o irmão Cirilo, que faz parte também do grupo familiar. Como? Cirino, o irmão Cirino.
para fazer uma oração. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. É o momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos, como estamos agindo nesse caminho, como estamos andando, estamos obedecendo o Mestre? Será que as nossas ações agradam Ele? Será que tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que Ele disse, amai uns aos outros como eu vos amei? Irmão Cirino aqui, ó. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos fazer para Deus enquanto é dia, né? Pois virar a noite e não teremos como fazer. Aleluia. Feche seus olhos, vamos ligar com o mundo espiritual nessa hora. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, estamos aqui essa noite, Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar. Tu és digno, Senhor, de toda adoração que saia dos nossos corações nessa noite, Senhor. Contempla cada um que adentrou essa igreja, Pai. Contempla seus corações, ó Pai. O Senhor pode fazer muitas coisas, infinita mais, até mesmo do que pensamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando a cada um nessa noite. Vai trabalhando, Senhor. Vai retirando toda a barreira, todo o impedimento, todo o embaraço, Senhor. O Senhor diz na sua palavra que não despede ninguém de mãos vazias, Senhor. Já estamos sentindo a Tua presença, ó Pai. O Teu falar em nossos corações, em nossos ouvidos, Pai, pois a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, continua conosco nessa noite, é o que Te pedimos, amém e amém, glórias a Deus. Pode sentar, irmãos. O que eu queria saber, antes de passar, o irmão Elias vai louvar um hino, tem alguém que nos visita nessa noite? Temos algum visitante nessa noite? O irmão lá atrás? Seja muito bem-vindo. De onde o irmão vem? Oh, está de longe, Bahia. Seja muito bem-vindo em nosso meio. A irmã que levantou a mão? Laranjeiras do Sul? Paraná? Isso. Seja muito bem-vinda no nosso meio. Mais alguém que nos visita? De Itapema? Seja bem-vindo no nosso meio. Deus abençoe. Somos mais de perto, né? Deus abençoe. Então vamos ficar de pé, vamos dar o bem-vindo. Irmão Pedro Zac, é isso? Pedro Novak, eu tenho que... Os cumprimento na paz do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos juntos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte sempre e traga mais alguém. Amém. Sejam muito bem-vindos. Pode sentar. O culto nós fizemos com louvor, fizemos com pregação de palavra e fizemos com as nossas ofertas também. As ofertas do grupo familiar, elas são revertidas para as próprias pessoas que a gente ajuda. Então, eu tenho alguns pedidos que me fizeram para ajudar alguns irmãos para auxiliar. Eu queria que os irmãos me ajudassem em suas ofertas. Enquanto o irmão Elias louva ao Senhor, os irmãos arrecadadores já podem recolher as ofertas. Irmãos, nos ajude. Eu tenho 2 casos que eu preciso ajudar. São alimentos, são pessoas que necessitam. E a nossa economia está bem difícil, né? Mas Deus tem ajudado. A paz do Senhor, irmãos. Está um ambiente bem espiritual, bem gostoso. Sabe por quê? Jesus está na casa. Aí a gente sente a presença de Deus, dele maravilhosa. O presbítero aqui que antecedeu falou com muita convicção acerca, né, dos talentos, irmãos, dos irmãos que fazem parte do grupo familiar. Pessoas que muitas vezes você não nota aqui na igreja
E quando eles chegam numa casa, numa família, a gente vê que o Senhor usa poderosamente. Aconteceu quarta-feira passada agora. A gente esperava o irmão Ricardo para pregar e por um motivo de força maior ele não apareceu. Mas no meu coração Deus colocou a irmã Marinês, que está ali, a esposa do irmão Cirino. E ela pregou uma palavra ali, uma palavra curta, mas bem direcionada. Ela pregou Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E quando encerrou aquela mensagem, eu perguntei para a família se já tinham aceitado a Jesus como Salvador. Eles disseram, nós estamos paradinhos. Eu falei, então é tempo de voltar para a casa do Pai. E aquelas 3 pessoas reconciliaram e voltaram para a casa de Deus. Então, é maravilhoso, dá fruto. E você é nosso convidado. Vamos reforçar o convite mais uma vez. Glórias a Deus. Aleluia. Aquela cruz está vazia, porque Ele já ressuscitou e Ele está no nosso meio nessa noite. Aleluia. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. Me libertou da morte para a vida. Meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Glorifique a Ele, eleve as tuas mãos ao céu e glorifique, porque Ele está neste lugar, Ele já ressuscitou, o nosso Deus já ressuscitou e está no nosso meio para fazer milagre na minha e na tua vida nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus. Para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor,
cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Essa é a nossa esperança. Tem um livro aí, Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. Foi um jornalista americano muito famoso e que ele era ateu. E a sua esposa, aconteceu algo, foi à igreja e ela se converteu, e ele não aceitou a conversão da esposa. E ele, por ser um jornalista muito famoso, e ele começou a investigar. E ele queria, por toda a lei, desdizer o cristianismo. E aí ele perguntou a um amigo dele, e o amigo dele disse: olha, toda a fé da cristandade, ela está colocada, ela está centralizada na ressurreição de Cristo. Se tu conseguir provar que Cristo não ressuscitou, é um castelo de carta. Tu quebra toda a fé deles. Não tem mais o que fazer. E ele saiu a pesquisar. E ele foi a vários lugares, buscou os maiores especialistas do mundo, foi nas maiores universidades. No livro conta bem detalhado as pessoas que ele consultou e tudo mais. No final do livro, no final de tudo isso, está ali Strobel de joelho, aceitando Jesus, porque não teve, porque Ele ressuscitou. É Em Defesa de Cristo. Quem não gosta de ler, tem um filme também para ver, mas o livro tem mais detalhes, né? Eu quero agradecer a todos os irmãos que fazem parte do grupo familiar, que junto, que saem, que grudam, não é fácil, né? Depende, quarta-feira, o dia está ali, corre. Eu quero agradecer a todos vocês que estão junto comigo, né? Irmão Pedro, irmão Ricardo, irmão Pedro também, irmão Isaac, irmão Cirilo, e todos os outros que participaram, que já participaram, talvez hoje não estejam visitando, mas oram pela gente, estão junto, ajudam muitas vezes financeiramente. Eu quero agradecer também a todos os departamentos da igreja, o Círculo de Oração Masculino, o Círculo de Oração Feminino, que sempre está aí orando pornosco, intercedendo. Tem os irmãos que se reúnem durante a semana, alguns terça-feira, outros na quarta-feira de manhã, e que também intercede por nós. O sucesso nosso depende muito da oração da igreja, porque se não houver essa oração da igreja, nós não conseguimos vencer lá fora, porque a luta e a guerra é muito grande. Então, muito obrigado a todos vocês. E continue orando por nós. Eu quero chamar o pastor Francisco, que foi o convidado hoje para trazer um estudo bíblico. Queria chamar o irmão Pedro para fazer uma oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos por tudo o que temos ouvido, Senhor. Tens falado conosco. Continua falando, Senhor, conosco através da tua palavra transmitida pelo teu servo. Que ele já tenha a tua palavra, Senhor, orientada pelo teu Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque assim, Senhor, tu estás aqui para fazer obras grandiosas em nosso meio. Usa o teu instrumento, o teu vaso, aleluia, poderosamente nas tuas mãos, para que nós, Senhor, sentimos, Senhor, recebemos a tua palavra. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler 2 versículos na carta aos Hebreus. É apenas uma reflexão que a gente quer trazer nesta noite para os irmãos. Capítulo 2, versículos 3 e 4 da carta aos Hebreus, hein?
Não se sabe quem escreveu, mas sabemos que o Espírito Santo inspirou o escritor, né? Queremos parabenizar o trabalho dos irmãos, né? Esse trabalho de grupos familiares, trabalho importante, que dá frutos para o reino de Deus. Os irmãos que estão à frente da liderança desse grupo, é um trabalho sacrificoso, mas é um trabalho que é compensativo, né? Com certeza o galardão no céu é garantido. Diz assim os 2 versículos: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Podeis assentar, irmãos? Quero falar rapidamente sobre o valor da palavra confirmada, da pregação confirmatória. Quando Deus confirma o seu evangelho, a sua palavra. Quando uma pessoa se converte através da palavra, com confirmações da palavra, dificilmente se desvia. É o caso de muitos dos nossos irmãos ancestrais, né? Que a maioria se converteram vendo sinais, recebendo sinais, a maioria das vezes cura divina ou outras formas de sinais e maravilhas que Deus fazia. E se nós pagarmos o preço, Ele ainda fará, né? A própria Assembleia de Deus no Brasil começou com sinais, já vinha dos sinais desde os Estados Unidos, lá da Rua Azusa, né? De William Seymour, um afro-americano, bem negrão mesmo, cego de um olho e aleijado de uma perna, que foi buscar a Deus e companheiros que também foram com eles, e ali Deus acendeu um fogo, numa rua chamada Azusa, né? E ali multidões foram salvas, curadas, batizadas com o Espírito Santo. E 2 irmãos que vieram da Suécia, que participaram daquele avivamento, por nome de Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles foram batizados com o Espírito Santo naquele trabalho, da Rua Azusa, naquele avivamento. E Deus falou com eles que deveriam vir para o Pará, lugar onde ele nem conhecia, nem sabia. E eles, então, examinando o mapa, descobriram que era no Brasil, era um estado do Brasil, e vieram. Eu sei que a maioria dos irmãos conhece essa história, né? É a nossa história. E quando eles chegaram aqui, já encontraram diversas igrejas evangélicas. Pelo menos 6 ou 7 delas já existiam aqui. Mas é que eles pregavam um evangelho muito natural, sem confirmações. O evangelho tem que ter confirmação. O evangelho vivo, o evangelho que traz resultado, o evangelho que faz a diferença, não. Tem que ter sinais confirmatórios. E foi o evangelho que eles trouxeram para o Brasil. Mas a igreja que recebeu eles não aceitou, porque o evangelho que eles pregavam era um evangelho de confirmação. E eles então foram convidados a se retirar daquela igreja evangélica. É muito bom até por sinal. E quando eles saem, 18 pessoas, 18 irmãos daquela igreja saíram com eles. Entre as pessoas, uma mulher, uma irmã, por nome de Celina Albuquerque. Ela tinha um câncer nos lábios. Ela disse, eu cedo a parte da minha casa para a gente começar um culto lá, um trabalho lá. Então, foi dado início ao trabalho e aquela irmã foi curada do câncer. A cura divina nas Assembleias de Deus, como em outras igrejas, em outros avivamentos, tem sido uma alavanca para salvar muitas almas. Então, são sinais de Deus do que o que se prega é verdade. Tem que haver o sobrenatural para
crescimento e consistência daquele que se converte. Porque quando a pessoa se converte realmente com sinais, eu já disse e repito, é difícil de se desviar. Por isso que nós temos crentes aí com 40 anos, 50 anos, 60 anos de crente. Esses crentes, irmãos, eles só se converteram porque viram os sinais de Deus. Olha, nós vimos aqui uma irmã tirar oferta aqui, hein? Você viu aqui? Irmã Zelita, viu? Ela tirou oferta aí, vocês viram ela aí, viu? Não sei cadê ela, acho que sumiu, né? Pois é. A família dela se converteu porque a irmãzinha dela morreu. Morreu lá no cerro. Menina de uns 6, 7 anos, morreu. Já tinha dado início ao evangelho, mas muito restrito ainda. Tinha recém começado o evangelho, lá no cerro começou, né? E daí a mãe, muito contra os crentes, apesar que o tio dela era o fundador da Assembleia de Deus em Rio Camboriú, o irmão Felipe, que já partiu para o Senhor, mas a esposa está viva até hoje, mora ali perto do Coque. Como é o nome dela? É Liquinha, né? Vai lá conversar com ela para ver. Começou ali. E ela, contra perseguir os crentes, xingava, era uma coisa horrível, irmão. Mas a menininha morreu. Morreu e as irmãs do Círculo de Oração estavam orando lá na salinha vizinha à casa dela. E ela disse, eu vou chamar aquelas mulheres para orar pela minha filha que está morta. E as irmãs foram, oraram 30 minutos. E a menina ressuscitou. E ela congrega aqui nessa igreja aqui, daqui na sede ele congrega, né? Chama ela de Nanãe, né? Ela congrega aqui, está viva para contar a história. Esse é o evangelho vivo que nós devemos pregar, que tem que voltar de novo, para que não somente cresça a igreja, mas cresça com crente consistente, crente com fé, crente com responsabilidade, crente com compromisso com as coisas de Deus. Porque a igreja está crescendo, mas ela não está crescendo, na verdade ela está inchando. Porque tem cada tipo de crente, irmãos, que se diz convertendo hoje, que não tem diferença nenhuma do mundão. Crente mundano, não tem experiência com Deus, não tem afinidade com Deus, não tem comunhão com Deus, do jeito que vem, fica. Naquele tempo não era assim, não. Eles vinham e eram transformados pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. E os milagres aconteciam, como aqui os versículos estão nos informando, que é assim mesmo que Deus queria e quer o seu evangelho, para que não haja dúvida, para que isso não gere um crente Raimundo, pé na igreja de todo mundo, crente com fé, com segurança, esperando a vinda de Jesus. Eram os milagres que aconteciam, irmãos. Olha, irmãos, nós temos aqui Taate, um missionário que está aqui agora na base, vocês conhecem? Pequenininho assim, ó, Taate. Eu conheci o avô dele, conversei com ele algumas vezes, apesar que eles eram de Minas, eu morava em Limeira, em São Paulo, mas ele foi lá fazer alguns trabalhos. O avô dele, quando começou o evangelho, aquele sertãozão de Minas, ele foi para uma cidade fundar um trabalho. E ele foi lá na mata tirar madeira para construir um templo. Um templo não tão grande como esse aqui, né? Um salãozinho, como era costume na época. E daquele intervalo, ele lá no mato, já ausente alguns dias, amontoando madeiras, o Espírito Santo falou com ele, vai para a tua casa. Disse, mas eu tenho que terminar essa madeira aqui, esse serviço. Vai para a tua casa. Ele jogou o machado para lá e foi para casa. E quando ele chegou na casa dele, ele já viu de longe um bocado de gente. Na área, dentro de casa, ele já viu que tinha um bocado de gente. Se alguma coisa aconteceu. E quando ele chega, a esposa estava morta. Em cima de uma mesa, os carpinteiros em outro lugar fazendo o caixão, que era assim naquela época. O carpinteiro fazia o caixão na hora. Pegava madeira lá, improvisada, fazia o caixão. E a mulher morta em cima da mesa, coberta. E a multidão de pessoas ali daquela fazenda ali onde ele estava. E ele disse, meu senhor, não posso aceitar uma coisa dessa. Estou aqui com dificuldade, lutando, sofrendo, e minha esposa morreu.
Então vou fazer um negócio com o senhor. Fazer um acordo, uma aliança com o senhor. E é o seguinte, senhor, ou tu traz ele de volta ou leva eu. Aí leva agora. Dobrou o joelho ali na mesa, de volta da mesa. E o fazendeiro, o patrão de todos lá, disse assim, ó, olha, eu nunca vi nenhuma das duas acontecer. Eu vou ficar aqui só para ver. Esse homem está rezando aí, traz ela, leva eu vou ficar aqui para ver se acontece uma das duas coisas. Ele orou 9 horas ali do lado daquela mesa, sem levantar do chão. Depois de 9 horas de oração, a mulher sentou na mesa. Ele disse, irmão Francisco, eu vi a hora que aquela casa caía. Porque quem estava dentro de casa queria correr para fora. E quem estava de fora queria entrar para dentro para ver o que estava acontecendo. E disse que a casinha balançava assim. Ó. Ele aproveitou, já puxou da espada, essa espada aqui, ó, fez o apelo, 18 pessoas aceitaram a Jesus. Aceitava e não se desviava mais, porque via ali o evangelho vivo, poderoso, transformador, confirmado por Deus, pelo Espírito Santo. E ali começou a grande obra naquela região. E as cidades de Minas serão alcançadas. Ele foi preso 33 vezes por causa do evangelho. Não é porque fazia maracutaia, não. Naquele tempo prendia os crentes porque pregava o evangelho verdadeiro. 33 vezes. Ele disse uma vez, estava pregando numa sala, chegou um homem com a espingarda, irmão, uma bala de rolimã de automóvel. Deu 2 tiros nele. Um arrancou aqui uma aresta de cabelo aqui de um lado e a outra arrancou do outro. Ficou 2 estradas aqui, uma do lado e outra aqui, da cabeça dele. E ele não saiu do lugar. E aquele homem acabou, foi aceitando Jesus e um bocado de gente com ele. Mas aconteciam sinais sobrenaturais, confirmativos. Eu creio isso que está faltando agora, irmão. Que está faltando no nosso meio para salvar muita gente e salvar gente de fé, é a confirmação do Evangelho, da palavra de Deus. Não faz muito tempo eu pastor Donizete, em Caruaru, em Pernambuco. E nós fomos almoçar na casa de um presbítero, e ele contou como ele se converteu. E disse, olha, minha esposa se converteu primeiro, como geralmente acontece, né? Como foi contado aqui, geralmente as mulheres têm o coração mais amolecido, né? E se convertem primeiro, geralmente. Tem exceção, mas geralmente é as mulheres. E ela se converteu, e ele era espírita, ele era adepto da doutrina espírita, ele é palestrante do espiritismo. E algumas vezes ele ia ao culto, mas quando chegava em casa ele só zombava dos crentes, né? Como fala mal português, aquele engoliu uma vírgula, aquele outro falou errado, o nome não é bem esse. Era assim que ele fazia. 10 anos dessa forma, só criticando a igreja. E a esposa disse, meu Deus, me salvar esse homem, tem misericórdia. E teve lá um trabalho para casais, para que ela não fosse sozinha. Ele disse, não, mulher, para tu não ir só, eu vou contigo. Mas tu sabe que eu vou lá, é só para... Pois é, e foi. E domingo de manhã, pastor, o palestrante, aquela palestra de casais, chamou os casais ali à frente, ele veio com a esposa, fazia oração. Enquanto ele orava e os casais oravam, ele olhava assim na igreja, ficava olhando para os crentes, olhava para cima, aquela pessoa ventilador assim no culto, né? E uma das vezes que ele olhou para cima, ele disse que rasgou o forro da igreja, rasgou do meio. E uma luz lá de cima começou a descer. Ele disse, o que é isso? Eu nunca vi isso, essa experiência eu não tenho. E ele olhando e a luz descendo, aquela luz descendo, parou na frente dele aquela luz. Parou na frente dele, ficou ali em alguns momentos, subiu de novo. Não disse nada, não falou nada. Quando a luz sumiu, que foi embora, ele levantou e disse, agora sou crente. Sou crente agora. Até a esposa achou que ele estava
Mas o senhor ficou crente, mas o senhor ouviu alguma coisa? Eu não vi nada, eu fiquei tão impressionado com aquela luz que eu achei isso é coisa dos crentes. É coisa do Deus dos crentes. Eu também sou crente agora, pronto. Aceitou Jesus no Salvador. Experiências sobrenaturais que precisam voltar a acontecer para salvar pessoas e pessoas consistentes, crentes de verdade. Crente que acredita na palavra, que depois busca a palavra, depois se alimenta da palavra, porque acredita na palavra, porque teve realmente uma experiência com Deus. Nós precisamos voltar a esse tempo. Eu creio que tem crentes aqui de muitos anos, que se fosse contar alguma coisa, ia dizer maravilhas para nós escutar aqui hoje. Ia escutar maravilhas. Porque Deus confirma a sua palavra, irmão. Que está faltando, eu creio que deve partir de nós testificarmos de Jesus com mais segurança, com mais convicção. Parece que nós estamos com medo, né? Naquele tempo, os crentes convidavam as pessoas para ir no culto. Se tivesse doente, ele garantia, vamos lá que você vai sair bom. E a pessoa acreditava no crente. E vinha no culto e saía bom e salvo. Aleluia. Transformado pelo Evangelho. Parece que hoje nós temos medo de chamar as pessoas, né? Vamos no culto que você vai ser curado. Aí vem aquela dúvida, se não for, Jesus não está curando mais, parece. Parece que está ausente nossos cultos, parece que não tem mais o poder de Deus, irmão. Está faltando o poder de Deus em nosso meio, em nossas reuniões, para que haja o sobrenatural, para confirmar a pregação, a palavra, o ensino, a doutrina de Deus, e as pessoas se converterem, porque Deus faz sinais extraordinários para converter uma pessoa. Sinais parece que absurdo. Sabe sinal absurdo? Tem um presbítero aqui lá, Valmir, presbítero Valmir. Ele é muito amigo do irmão Wolf, sargento Wolf, pai do sargento Wolf aqui nosso aqui. O pai dele chama-se Wolf também, é um sargento lá de Lages, está vivo. E ele dizendo, olha, mas me converti porque era um culto assim a livre, e eu cheguei lá, e colocaram uma cadeirinha, eu sentei, e quando o pregador começou a pregar, eu saí do corpo. Eu saí do corpo e fiquei em cima de mim. Eu olhava assim de cima e vi meu corpo lá embaixo. Eu disse, o que é isso? O meu corpo lá embaixo, eu aqui em cima. O que é isso? E fiquei lá o tempo todo. Eu vi a pregação toda lá em cima, parado. Olhando para mim, sentado lá embaixo. Quando o pregador fez um apelo, em desejo de aceitar Jesus, aí eu desci. Desci e entrei no corpo. Aí aceitei Jesus, sou crente até hoje. Sinais absurdos, irmão. A vontade de Deus é tão grande de salvar que Ele está disposto a fazer maravilhas, sinais, curas miraculosas, resposta de oração, solução de problema. Para salvar, Deus quer fazer qualquer coisa para alcançar o pecador miserável. Nós precisamos acreditar mais nesse evangelho, nessa palavra, irmãos. Eu também tenho muitas experiências de pessoas. Eu mesmo me converti porque eu ouvi falar numa tal de língua estranha. Ué, o sobrenatural. Através daquilo foi que eu fiz como o nosso irmão Fábio pregou aqui. Eu fui investigar o que era isso. Mas esses crentes falam embolado. Você tem que saber o que é isso. Não, os crentes eles falam embolado, esse negócio. Não, eu tenho que descobrir. Foi isso que me levou para mais perto do evangelho, para ter encontro com Deus. Porque eu sabia que isso é uma coisa sobrenatural. O sobrenatural, irmãos, tem que continuar acontecendo em nosso meio. Tem que continuar. Nós teremos cultos aos sábados aqui, à noite, como hoje, com galerias lotadas, se Deus começar a confirmar sua palavra aqui dentro. Virar pessoas ao encontro de Deus. O que está faltando é isso. Nós paramos. Parece que não precisa mais que esses sinais aconteçam para salvar as pessoas. Estamos acomodados.
né? Nós estamos parados, acomodados, e que Deus também está de braços cruzados. Mas se a gente exercitar novamente a fé e buscarmos a Deus como deve, com certeza a salvação e o fortalecimento de crentes já salvos serão de maneira extraordinária. A gente não fala mais de Jesus, nós não pregamos mais o Evangelho. Eu não sei quais são as bases que nos afastaram do verdadeiro evangelismo, se é medo, se é por causa de alguns escândalos, eu não sei o que está acontecendo, ou se porque achamos que todo mundo já é salvo. O Brasil tem 40 milhões de crentes, mas de salvos acho que não tem nem 5, mas tudo bem, deixa para lá esse negócio. Temos tudo, né? As facilitações, parece que dificultou o evangelho. Mas eu comecei o ministério que Deus me deu no meio da roça, no meio do canavial. Cortava cana e capinava cana, lá no estado de São Paulo. E eu pregava o evangelho. E as pessoas começaram a acreditar no evangelho. E tinha uma mulher muito braba, muito valente. As pessoas tinham medo daquela mulher. Eu disse, eu vou encostar devagarzinho, vou falando de pouquinho daquela mulher. E eu comecei a pregar. Só que ela não dizia nada. Ela escutava uma cara feia, mas não dizia nada. E eu, aproveitando, já que ela está escutando, eu fui falando. E um dia ela aceitou Jesus. Mas ela contou por que ela aceitou Jesus. Ela disse, acho que naquele dia, acho que ela estava de TPM naquele dia. Se aquele homem vier falar comigo, vou dar uma enxadada em cima da cabeça dele. Vou plantar a enxada nele, quero ver. Deixa ele vir. Mas não deu outra. Comecei a capinar na cana, peguei um carreador ao lado dela e disse, e aí, como está a sua vida? E Jesus? Ela disse que pegou a enxada para atacar em mim e os braços dela ficaram duros. Eu disse, uai, esse homem tem um magnetismo nele, eu não consigo fazer isso não. E foi aquele acontecimento que fez ela aceitar Jesus, acreditar que realmente eu era um ser de Deus, e o que eu falava era a verdade do Senhor, a verdade de Deus. Você prega a verdade, Deus confirma a verdade, o milagre acontece, a pessoa se converte e não se desvia mais não. Está crente até hoje lá no estado de São Paulo, até hoje. Nunca se desviou, já faz mais de 30 anos. Pessoa que se converte com experiência com Deus, irmão, não se desvia não, irmãos. É uma raridade. Vem vento, passa vento, vem prova, passa prova, vem luta, passa luta. Ele está ali agarrado com Jesus na igreja. Não sai não, irmão, não sai não. Vem tentação, vem problema, e ele está ali, agarrado com o Espírito Santo, e não se desvia do caminho do Senhor. Irmãos. Que se converteu consistentemente com a experiência com Jesus. É o que está faltando hoje, irmãos. A pessoa aceita Jesus, não vê nada, não sente nada, não acontece nada. Primeiro vento que vem, ele já abandona tudo, irmãos. Não dá testemunho de cristão, não tem vida transformada. Parece que pregamos o evangelho, água de batata, água com açúcar, mingau. Será que está em nós o problema que não pregamos mais corretamente, irmão? Será que o evangelho que nós pregamos não está mais transformando as pessoas? Porque não traz mais resultado? Feiticeiros que aceitaram a Jesus, irmão. Terreiros de macumba que foram fechados. Aleluia, aleluia. Quando eu estive em Bom Retiro, 6 meses, em 98, eu fiquei só 6 meses na igreja. Infelizmente tive que sair devido ao problema de mudança de ministério, tive que sair. Mas Deus estava fazendo uma grande obra naquela cidade. E uma vez, chegou um moço lá na nossa igreja, um garoto, e disse, pastor, o feiticeiro do bairro São José
mandou que eu falasse para o senhor, mandou um recado para o senhor. Eu digo, O que ele mandou dizer? Ele disse para o senhor parar de orar aqui. Porque lá os guias não estão descendo mais no terreiro dele, não. Lá ele chama lá, invoca e eles não estão vindo mais, não. E ele olhou para cá, ele sabe que o negócio está aqui. Diz que é oração aqui dessa igreja aí. Aleluia. Está faltando a oração, irmão, eu acredito. É oração. Está faltando oração, irmão. A oração dos crentes afastou da rua a assombração das ruas que havia antigamente. Era mula sem cabeça, era saci pererê, era tanta coisa que acontecia aqui nesse Brasil, que aparecia nas ruas. Era caixão de defunto aparecendo. Mas quando chegou o Pentecoste, quando chegou o Evangelho verdadeiro, irmão, aquele foi afugentando tudo, foi se acabando da rua, irmão. O poder do Evangelho afugenta o poder de Satanás. Fecha terreiro, cura enfermo, salva ateu, e o milagre acontece, irmão. Nós temos que tomar uma providência na nossa vida, irmão. Nós temos que mudar a nossa forma de viver e pregar o Evangelho, se a gente quiser ver esse país mudado, esse país salvo, convertido. Se nós quisermos ver a bandeira do Evangelho erguida, o estandarte do Evangelho, nós temos que mudar alguma coisa. Eu tenho uma ideia, vou falar uma ideia. Vamos levar para o lado psicológico, por exemplo, na Coreia do Sul, o avivamento lá tem sido muito grande. E a vida daquele país mudou por causa da oração dos crentes. Mas lá tem lugares apropriados só para a oração. Já pensou a gente arrumar um lugar aqui em Camboriú, um lugar bem apropriado, conchegante, só para a oração? E os crentes dessa cidade lá orar, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai levantar um Gideão muito mais forte, um Gideão muito mais poderoso, um Gideão com confirmação, com milagres extraordinários nessa cidade. Aleluia. Eu vou parar, que a hora já está mandando parar. Estou com vontade de falar um bocado de coisa, mas eu vou parar por aqui, irmão. Se eu pudesse falar uma coisa, eu diria, mas não vou dizer não, tá? Eu ia dizer, mas não vou dizer. Eu ia dizer que a gente precisa se converter, mas não vou dizer não, viu, mano? Eu não vou dizer que a gente precisa se converter, porque aí os irmãos não vão achar muito bom. Senão eu diria, irmão, está precisando uma conversão em massa na nossa vida, da vida cristã, voltar a viver a palavra de Deus como ela é. E a gente vai ver. Vamos ficar em pé, irmão. Já vou parar. Aleluia. Famílias inteiras que se convertiam porque viam os sinais de Deus, viam a libertação de Deus, a cura de Deus, via Cristo das nossas vidas. Nós estamos acomodados, estamos mornos. Sabe como é que se conhecia a casa de um crente antigamente? Sabe como é que se conheciam? Aqui mora o crente. Não tinha nada escrito na frente, não tinha bandeira, nada. Sabe como é que era? É que quando as pessoas passavam na frente das casas dos crentes, a não ser que tivesse vazia, né? Ouvia alguém cantando lá dentro. Ou cantando, orando lá dentro. Sai embora os crentes aí, ó. Olha lá, estão cantando lá. Olha lá, tem uma... Era assim, né, meu irmão? Precisamos voltar aos... Não precisamos mais de nada novo. Precisamos é voltar nossos velhos costumes da oração, da palavra de Deus, dos cultos domésticos, do jejum.
Precisamos voltar aos velhos princípios e não arrumar nada novo mais. Inovações. Nós temos que voltar para os modismos antigos e vermos Deus voltar a fazer as maravilhas que Ele fazia nas famílias, nas vidas das pessoas. Meu Deus, choralamacaxandarala. Quero fazer uma oração para quem quiser receber. Vem aqui na frente. E sabe, você que é força de Deus para dar testemunho do Evangelho verdadeiro. Tem gente aqui que tem chamada de Deus, mas Deus não deixou ir porque não está preparado. Deus falou com o Daniel Berg e com o Davi Ingrid: tem uma obra, mas não vá agora. Receba do alto o meu poder e vá. Eles aguardaram e foram batizados com o Espírito Santo na rua Azusa e vieram pegando fogo. Aí demônio era expulso, aí câncer saía. Cadê aquele evangelho transformador? Temos que voltar às orações, às madrugadas de oração, ao jejum, ao estudo da palavra de Deus, da Bíblia. O segredo está aqui dentro dessa palavra. Nós estamos, é tanto entretenimento, é tanta coisa que está acontecendo no dia de hoje, tanta perca de tempo, e não temos mais tempo para Deus. Tempo para isso, tempo para aquilo, mas para buscar Deus mesmo não temos mais tempo. Deus está falando esta noite com esse pouco de gente que está aqui, quem sabe outros pela internet está ouvindo essa palavra. Deus está falando com você para despertar, para acordar. Rexnex, Ulaxnas. E muitos ficarão na vida de Jesus acomodados, parados, displicentes, enfraquecidos, mornos. Se não cuidarmos, ficaremos na vinda de Jesus, com esse evangelho que nós estamos vivendo agora. Deus está chamando você para um compromisso forte, para um evangelho autêntico, verdadeiro, puro, transformador, dinâmico. Nós precisamos mudar. Eu, você, nós, pastores, obreiros, missionários, círculo de oração, precisamos mudar, mergulhar nessa palavra e na oração de Deus. Muitos já perderam a essência, a eficiência, o desejo, perderam a fome, não tem mais fome de Deus, não tem mais sede de Deus, não tem mais vontade nas coisas de Deus. Estão parados, enferrujados, empoeirados. Mas Deus nesta noite manda um fogo para nos acordar, para nos fazer estremecer. Acorda, crente, acorda, obreiro. Nós precisamos voltar aos princípios. Vamos orar que a hora manda. E eu estou impactado. Se vocês estão pensando que essas experiências que eu contei aqui estão falando só com vocês, estão enganados. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aleluia. 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 Você também precisa mudar. Você também precisa mudar. Até quando? Até quando vai ficar assim? Esse marasmo aí, dessa comunidade, Deus vai sacudir os
Espírito Santo me impulsiona esta noite. Eu vou sacudir alguns aqui para despertar, porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho um trabalho. Você está parado. Aleluia. Está displicente, está dormindo. Deus vai sacudir com você. Aleluia. Aleluia. Pai eterno e santo. Eu não tenho palavras, Senhor. Eu quero gemer. Eu quero gemer nessa noite, Senhor. Eu quero gemer e chorar na Tua presença, pelas minhas fraquezas, por estar tão parado, acomodado, Senhor, por não estar orando como eu devo orar, porque não estou Te buscando como eu devo Te buscar, como eu preciso, para ser instrumento em Tuas mãos, para ser vaso, para ser ganhador de almas, para ministrar Tua palavra com sinais, com confirmações, com salvação de alma, com fortalecimento do rebanho, Senhor. O que eu posso fazer é pedir perdão para o Senhor por não estar à altura daquilo que Tu tem me chamado, daquilo que Tu tem ordenado que eu faça, Senhor. Eu só tenho que Te pedir perdão por estar tão displicente, por não estar autêntico, por não viver esse evangelho conforme Tu tens designado para mim viver. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença. Muito obrigado por tudo aquilo que Tu tens feito. Desperta o Teu povo. Desperta-nos, Senhor. A Tua palavra diz que a criatura aguarda a expectativa, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Que nós podemos, ao sair por essas portas, manifestar o Teu reino. E que Tu possa, que os Teus milagres, Senhor, possa fluir através de nós. Desperta-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Voltem aos seus lugares. Com todos os meus defeitos não Te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Foi bom ter vindo ao culto hoje? Você gostou de ter vindo ao culto hoje? Quando nós se reunimos em nome dEle, Ele se manifesta. Muito obrigado a todos os irmãos que vieram, que nos ajudaram. Eu quero agradecer minha esposa, meus filhos,
que sempre estão ali junto comigo. Agradecer a liderança da igreja, pastor Reuel, pastor Silas, que de vez em quando eu ligo para ele, mando mensagem pedindo, ele tem ajudado. O irmão que cuidou do som, que cuida aí sempre, irmão Toniel, Deus abençoe. O irmão Travasso eu tive hoje de manhã. Sábado de manhã tem um culto que o irmão Travasso dirige, Manhã com Deus, né? Manhã com Deus aos sábados. Estava muito bom também o dia de hoje de manhã. Quando tiver oportunidade, venham. Quero agradecer a toda a liderança, aos irmãos que fazem parte e a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Amanhã de manhã tem Escola Bíblica Dominical, não falte. Começaremos uma nova lição, o livro de Levítico. Vai falar sobre adoração, vai falar sobre sacrifício, vai falar o modo de como se aproximar do nosso Deus, os tipos de sacrifícios, como devemos agir. Após a Escola Bíblica Dominical, o Círculo de Oração Masculino, juntamente com os irmãos do grupo familiar e todos os irmãos da igreja, vão estar reunidos no cenáculo ali em cima, que é a nossa consagração, até meio-dia. Ali vai ter oração e uma breve palavra e despedida. E amanhã à noite é o nosso culto, é Santa Ceia, né? Amanhã à noite é Santa Ceia. Venha comungar conosco a Santa Ceia do Senhor. Isso. Temos a campanha do quilo, que você traz o alimento, ou frango, ou carne, o que Deus colocar no seu coração, ou cestas básicas, que puder, que a irmã Salma, junto com as irmãs que fazem parte da assistência social, distribui para os irmãos que necessitam e que precisam, tá bom? Traga, que vai servir de bênção. Aquilo que você semeia, você colhe. Tudo aquilo que você semeia, que você coloca na obra, que você semeia no teu irmão, isso retorna para você. Pastor Nonato. Aleluia. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse maravilhoso culto. Quantos sentiram a presença de Deus neste culto? Eu saio daqui com uma lição, irmãos. Para o culto ser bom, o culto ser gostoso, não precisa de uma multidão, não precisa de grandes pregadores. Só precisa de um coração contrito e quebrantado, de um coração necessitado de Deus, de um coração carente de Deus, de um coração voltado para Deus. Aleluia. Deus falou forte conosco nessa noite, meus irmãos. E o culto também foi gostoso, uma harmonia. Os nossos pastores não estiveram. O pastor Reuel está se recuperando ainda da sua cirurgia ainda. Amanhã ele vai estar no culto de Santa Ceia. O pastor Silas teve um compromisso, outros pastores também. Mas nós estamos aqui, né, como ajudantes, né, e cooperando na obra do Senhor. Gostaria de convidar aqui o pastor Cláudio Loss a encerrar o culto orando ao Senhor. Em seguida, nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Aleluia. Alguém nessa noite, ao ouvir essa palavra poderosa e ainda não aceitou a Jesus, ainda não teve esse privilégio, porventura não queres tomar decisão aqui neste culto? Tem alguém que deseja aceitar Jesus nessa hora? Ou se reconciliar com Deus, por algum motivo se afastar da igreja e quer se reconciliar? Tem alguém? Onde está uma pessoa que deseja aceitar Jesus ou se reconciliar com Cristo? Tem alguém nessa noite? Se tem, faça assim com o seu braço e diga assim: eu quero, pastor. Não tem ninguém, né? Pastor Cláudio. Oramos. Senhor nosso Deus, grande, eterno, maravilhoso e santo, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por esse culto, por esta palavra, por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença e em torno da tua palavra, revivendo aquele evangelho puro e santo no qual aprendemos e nos convertemos. Senhor nosso Deus, que tu trabalhe cada vez mais em nossas vidas para mudança, transformação, volta às origens, que a tua presença, o teu Espírito Santo, o ajudador, o consolador, seja com cada um de nós, seja com toda a igreja, para transformar,
para trazer de volta aos princípios santos e verdadeiros da palavra de Deus, na tua unção e na tua graça, com as virtudes e os mistérios do teu evangelho, as coisas sobrenaturais, as coisas que causam transformações, libertações, salvações. Oh, rianda labachanda labalaste, que teleste claste clanderianderi catamanderi catamahai, zurica lamanduria lamasturia lamasturianda labachanda labalai. Deus de poder, Deus de graça, nós sabemos que Tu é o mesmo, que Tu é todo poderoso, que Tu não muda, e que Tu, Senhor nosso Deus, é fiel, e nós queremos voltar à mesma fidelidade dos dias da nossa conversão. Por isso, Senhor, pedimos que nos ensine, que nos ajude, que nos dê graça, para que vençamos as barreiras, vençamos as armadilhas do inimigo e andemos pelo caminho da santidade e da verdade, do poder de Deus, para continuarmos fazendo a Tua obra, e que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. É o que Te pedimos, cremos, confiamos e já agradecemos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com suas mãos, meu amado, que a Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam eternamente com todos nós, e que digamos bem forte: se Deus é por nós, está fraco, meus irmãos, se Deus é por nós, isso, meu irmão, Deus é com você. Levante sua cabeça e vá para casa na paz do Senhor. A presença do Senhor é contigo. impedir este projeto, mas é de Deus o decreto